a Brasil Agro entende que a produção agrícola ela é rentável, ela traz retornos importantes, principalmente se você comparar com outros setores, mas na hora que você tem esse processo de compra, desenvolvimento, mudança, agregação de valor, aumento de margem de um pedaço de terra e você vende ele lá na frente por um múltiplo diferente do que aquele que você comprou, aí você tem retornos significativos. Para você ter uma ideia, vamos falar em taxas internas de retorno, né? A gente está comparando um negócio que tem um retorno de 5, 6% na perpetuidade, falando do agronegócio, e quando você vai para o imobiliário, a gente está falando aí de coisas acima de 15, 20. Tá brincando? É bem diferente, porque o valor está na terra, né? E não no que você está produzindo em cima. Então, a gente até brinca. Hoje nós somos referência na produção agrícola, a gente tem aí mais de 200 mil hectares produzindo, mas eu não sou diferente do meu vizinho, que tem ali o mesmo acesso à tecnologia, as mesmas boas práticas. Se ele for um bom produtor, independente se ele está produzindo um pedaço pequeno em 200 mil, ele vai estar com a mesma rentabilidade que grandes companhias, com as suas particularidades, né? Tô generalizando. Mas então a Brasil Agro acredita que a maior geração de valor, o retorno maior para o acionista, ele está no imobiliário. Mas para fazer o imobiliário, a gente tem que fazer o operacional, que é um vetor de transformação. O Brasil é um gigante do agronegócio e peça-chave para a segurança alimentar global. O agronegócio, contudo, vai além da produção de alimentos. Ele também é um negócio imobiliário. A Brasil Agro é listada no novo mercado da B3 como Agro 3, que é o segmento com maior rigor de governança, e tem ADRs negociados em Nova York como LND. Ela foi a primeira empresa de produção agrícola a abrir o seu capital. Brasil Agro atua justamente nisso, na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades rurais, ao mesmo tempo em que entrega atividades agropecuárias rentáveis. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ana Paula Zerbinati, que é a Head de Relações com Investidores da Brasil Agro, sobre os resultados da empresa nos últimos 6 meses e algumas tendências para o futuro. Nós vamos fazer isso com uma abordagem que eu chamo de valuation narrativo, ou seja, nós vamos conversar sobre as engrenagens que alimentam o valuation da empresa e como é que tudo isso se transforma em números. Nós vamos falar também sobre as suas estratégias de sustentabilidade, governança e dividendos. A proposta dessa tradução de números em narrativas é oferecer a investidores, jornalistas e entusiastas do agronegócio os elementos que lhes permitam conhecer a empresa mais a fundo e tomar decisões bem informadas. Se você gostar do conteúdo, deixa o like e compartilha. Ana, muito obrigado, seja bem-vinda. É um grande prazer estar com você aqui. Muito obrigada pelo convite. Adorei a ideia, o formato, acho que está sendo super inovador, primeira vez que eu participo, vamos ver. E eu acho que o mais importante do que tudo isso é pessoas como vocês, com esses veículos, dão a oportunidade para a gente desmistificar o agro. Porque apesar de ser uma das indústrias mais antigas, né, aí do mundo, eu acho que no mercado de financeiro, na bolsa de valores, todo esse público, a gente ainda tem muito que desmistificar. Maravilha, vamos fazer isso então. Começando então pelo começo, né? Eu já dei uma palhinha sobre a atuação da Brasil Agro, essa distinção entre imobiliário e as commodities. Por que você não conta então um pouquinho melhor onde que a Brasil Agro atua e qual que é essa distinção entre imobiliário e commodities? Legal. Bom, basicamente a gente acredita que o valor real, né, o maior retorno está no ativo na terra, né? Então, a Brasil Agro entende que a produção agrícola ela é rentável, ela traz retornos importantes, principalmente se você comparar com outros setores, mas na hora que você tem esse processo de compra, desenvolvimento, mudança, agregação de valor, aumento de margem de um pedaço de terra e você vende ele lá na frente por um múltiplo diferente do que aquele que você comprou, aí você tem retornos significativos. Para você ter uma ideia, vamos falar em taxas internas de retorno, né? A gente está comparando um negócio que tem um retorno de 5, 6% na perpetuidade, falando do agronegócio, e quando você vai para o imobiliário, a gente está falando aí de coisas acima de 15, 20. Tá brincando? É bem diferente, porque o valor está na terra. Né? E não no que você está produzindo em cima. Então, a gente até brinca. Hoje nós somos referência na produção agrícola, a gente tem aí mais de 200 mil hectares produzindo, mas eu não sou diferente do meu vizinho,
que tem ali o mesmo acesso à tecnologia, as mesmas boas práticas, se ele for um bom produtor, independente se ele está produzindo um pedaço pequeno em 200 mil, ele vai estar com a mesma rentabilidade que grandes companhias, com as suas particularidades, né? Tô generalizando. Mas então a Brasil Agro acredita que a maior geração de valor, o retorno maior para o acionista, ele está no imobiliário. Mas para fazer o imobiliário, a gente tem que fazer o operacional, que é um vetor de transformação. E para a companhia como um todo, é muito saudável a gente ter também uma produção recorrente, que traz um fluxo de caixa recorrente, que tira, né, a volatilidade dos resultados operacionais, porque vender fazenda não é igual uma receita de bolo que é a produção, né? Você vai lá, planta, colhe todo ano, ou no caso de culturas, né, mais perenes, que nem a cana, você planta e vai colhendo durante 5 anos. A venda de fazenda não, pode acontecer, pode não acontecer, vai acontecer grande, pequena, a gente tem que aproveitar os ciclos. Então, essa volatilidade de retorno do imobiliário, apesar dele ser maior, às vezes não é tão saudável quando você olha do ponto de vista de balanço, de acesso a crédito. Então, o operacional, ele traz essa toada mais recorrente para o negócio, e a combinação das duas coisas é que faz o diferencial da Brasil Agro no mercado. Entendi. Eu ia começar falando sobre as commodities, mas já que você está dando esse destaque pro imobiliário, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que então influencia assim, o valor da terra? Por exemplo, bom, terra é terra, mas aí tem a qualidade do solo, se essa terra, se ela tem mata aberta, se ela questão de rios, o que faz uma terra valer mais ou menos? Você tem vários aspectos, além desses que você falou, mas o valor da terra nada mais é do que o múltiplo do que ela produz. Ok. Então, geralmente, a gente está falando aí que o preço da terra ela é 25 vezes o valor de arrendamento. E o valor do arrendamento, ele é sempre um percentual de sacas do que você produz. Então, é meio que nem aquela fórmula de Vó que fala que o aluguel é 1% do valor do imóvel? Assim? Mais ou menos isso. Tá. É exatamente isso. Então, quando a gente compra vou dar um exemplo. Se hoje eu comprar uma área que ela é destinada à pecuária, ela vai me dar um múltiplo, uma margem aí de, sei lá, 800 mil reais por hectare, por exemplo, com os preços de hoje, né? Preços bons, estamos falando de pecuária rentável. Se eu mudar isso para grãos, para soja ou milho, eu estou falando que eu vou estar aumentando de 800 mil para 2.000, 2.500 por hectare, dependendo do preço da soja. Vamos falando tudo com o preço de hoje. A margem. A margem. E o preço do arrendamento é um múltiplo da margem, né? É um valor, é um percentual daquilo que você está produzindo. Tá bom. Se eu for para safra e safrinha, que são regiões que têm uma chuva melhor, que aí você entra nas características do lugar, né? Você já tem 2 safras no mesmo ano, então ela vale mais. Se você for para algodão, ela sai de 2, 2,5 para 4, 4,5. Se você for para cana, que sai de 4, 4,5 para 5. Tá. E por aí você vai. Então, as terras que têm capacidade, tanto de características de solo, altitude, chuva, que produzem culturas de maior valor agregado, de maior margem, elas valem mais. A margem sendo aquilo bom e velho, receita menos custo, então. A margem é exatamente isso, nada além disso. E aí você vai acrescentando algumas coisas que vai melhorando o seu entorno. Então, por exemplo, lugares que eu tenho gargalo logístico. Então, interessante, eu tenho um armazém, pode ser meu, pode trazer um parceiro, você coloca um armazém ali que você consegue sair dos gargalos logísticos. Rede elétrica. Rede elétrica, ela é fundamental quando você tem irrigação. Tá. Porque hoje, se você tiver um projeto de irrigação e você precisar rodar a diesel, a sua margem vai destruir a margem. Vai destruir a margem. Agora, se você tiver uma rede elétrica, você consegue fazer irrigação com um resultado, sim, disparado, melhor. Mas para fazer irrigação, você precisa ter, além de, nem vou entrar no mérito de permissão, licença ambiental, nem tô falando isso, mas você tem que ter a disponibilidade da água ali, além de todas as permissões. A partir do momento que você tem
As licenças, você tem que fazer um estudo de quanto de água você pode usar, seja de afluentes ou seja tirando do solo, que é para você saber a vazão e quanto que você pode irrigar da sua produção. Pode ser uma irrigação de salvamento, que é aquela tipo, não choveu, não, eu vou lá e irrigo, ou aquela irrigação intensiva que você faz 3 safras num ano numa área que você está colocando água. E para isso ser rentável, você precisa da energia. Uhum. E nem sempre a energia chega lá. Então, você tem que ter uma parceria com, né, a empresa uma operadora para levar aquilo lá. Por exemplo, hoje a gente tem um projeto na Bahia, que a gente vai irrigar quando ele terminar aí uns 4.000 hectares, a gente está na metade do caminho. A gente está com tudo construído, nós e nossos vizinhos ali que construímos o grid, toda a parte elétrica, trouxemos a rede, só falta fazer o plug. Enfiar na tomada. Exatamente. Tá. E a gente está esperando. Faz um ano. Falando então em terra, você mencionou agora há pouco, mais de 200.000 hectares plantados, né? No relatório de vocês... 180, né? Arredondando para cima, a gente tem 180.000 hectares hoje em produção. Em produção. E um total de 271, parece que de área total, que inclui reserva legal, inclui APP, 65% áreas próprias e 35% arrendadas. Uhum. Tá. E eu gostei daquilo que você falou sobre a questão da saca da soja, porque isso falou que inclusive beneficia o ratio ali, a margem do seu endividamento, né? Você é beneficiada na sua alavancagem de endividamento vis-à-vis a terra que você... quanto que você tem em sacas de soja? Não, na verdade, assim, é o quanto que você está tendo de resultado, né? Então, se você chegar num banco, por exemplo, e pedir um crédito, ele vai pedir o teu imposto de renda. Sim. Para saber quanto que você está gerando de renda. Quando você está numa empresa, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pedir o meu balanço. Uhum. E na hora que ele olha na minha capacidade de pagamento, se eu só vendo fazer, não supor que eu fosse um fundo, que eu comprasse a fazenda, desse para você operar, você vai lá, faz todo esse processo de desenvolvimento e depois na venda eu capturo o ganho menos o aluguel, né, mais o aluguel que você me pagou e é isso. Eu não tenho uma receita recorrente. Então, a taxa de juros, né, que esse cara vai me dar não é a mesma do cara que tem um fluxo recorrente de pagamento que dá uma garantia melhor para ele. Então, foi por isso que a gente intensificou a operação, trazendo áreas que não são nossas para a operação, que são áreas menos voláteis, que não tem esse aspecto transformacional. Ela é uma área madura, produzindo de altíssima rentabilidade que vai me dar todo ano, vai me pingar um resultado ali, uma receita da produção que está vindo aquilo ali, e ela nunca vai ser vendida. Uhum. Ela tá ali, eu tô pagando um aluguel. A sua margem é um pouquinho menor porque você paga o arrendamento. A minha margem é um pouco menor, só que são terras que têm uma rentabilidade muito maior, porque ela não tá nesse processo de transformação. Porque quando você migra de uma cultura para outra, nesse processo da área, você também tem ganhos de produtividade. Então, não é assim, tirei o gado, plantei soja, estou produzindo 70 sacas de soja, que é o que o produtor lá no Maranhão acha maravilhoso. Não, eu vou começar com 40, 45, e aí vamos supor, ficou 15 dias sem chover. Essa área que é nova, que tem menos matéria orgânica no solo, ela vai sofrer mais do que aquela que tem pode ser uma do lado da outra. Tá. Ela vai sofrer mais porque ela tem menos matéria orgânica. Então, esse processo de transformação não é uma coisa assim, uma safra tem gado, na outra tem soja e já está valendo. Não, ela tem toda uma curva aí de agregação de valor que você tem o tempo disso. Tanto que uma das coisas que come, né, digamos assim, os retornos é a duração dos projetos. Eu tenho projeto que em 2, 3 anos eu consigo fazer todo esse processo de desinvestir, vender, e tem processo tem lugares em que eu estou fazendo isso há 8 anos. Demorou 8 anos para eu concluir esse ciclo. Uhum. Óbvio que são pontos de partida diferentes e a taxa interna de retorno lá no final vai convergir parecida, mas são tempos diferentes. O retorno que o múltiplo, né, o famoso MOIC lá, dos projetos em áreas próprias, a gente está falando que do valor que a gente adquire, tudo que a gente investe, ele se multiplica 5 vezes. É como se vocês fossem um private equity de terra, assim, vocês compram a terra e vendem depois. Mas esse ponto de arrendar terras que já tem uma produção ajuda a ter esse fluxo de caixa mais estável para justificar uma taxa de juros mais coerente com o banco, mas nas áreas próprias imagino que
existam já essas áreas com produção normalizada. Aí, Sim, temos bastante coisa com a produção normalizada. Acho que do nosso portfólio próprio, a gente tem aí 40% já de áreas maduras que já chegaram onde a gente fala no state of the art, né? Não tem nada ali que eu consiga mudar para deixar aquele pedaço de terra valendo mais. Entendi. Aí depois a demanda para comprar essa terra beneficiada, imagino que ela seja abundante, né? Gente querendo comprar. Depende da safra, né? Então, são ciclos. Foi aquilo que eu falei, né, logo no início, né? Que o negócio de venda imobiliária, você tem que dançar conforme a música, que é aquela coisa... uma perpetuidade de 15%? Eu falei, uai, então tem demanda que não falta isso aí. Tem, só que assim, não é uma coisinha, receita de bolo que vai me cair todo ano. Sim. Eu tenho que, para eu capturar o melhor valor, eu tenho que operar o ciclo. Então, quem que é o meu comprador? É o fazendeiro. Uhum. Fazendeiro médio ou fazendeiro vizinho. Eu já vendi para grandes corporações, mas assim, de 30 vendas que a gente fez, 3 foram para CNPJs, o resto foram todos para CPFs. Tá. Então não são fazendas então que não devem ser monumentais, devem ser fazendas menores, então. Elas são enormes, a gente fatia. Aham. É o famoso compra no atacado e vende no varejo. Muito interessante. Tá bom. E esse cara, por uma questão de benefício fiscal e de fluxo de caixa, ele vai comprar quando ele tiver vindo de anos bons. Produzi muito, gerei muito caixa, ele vai reinvestir. Não só porque é o que ele sabe fazer e é onde esse cara ganha dinheiro, mas por uma coisa de um benefício fiscal. Porque quando você está no regime de pessoa física, aquele seu regime de caixa, ou você reinveste ele ou você paga imposto para o governo. O que você prefere fazer? Pegar 30% do seu resultado e dar para o governo, ou você prefere comprar uma terra nova e aumentar o seu tamanho e continuar crescendo? Existe, então, é um incentivo... É um incentivo fiscal. Por isso que, assim, hoje, isso é uma questão extremamente importante para o nosso modelo de negócio. Se um dia essa gestão, esse benefício fiscal que o produtor na pessoa física tem deixar de existir, a gente precisa sentar e repensar a nossa estratégia, o nosso modelo de negócios. Porque hoje, esse benefício fiscal é o que traz uma liquidez extremamente importante para o mercado de terras. Tanto que é super comum você ver produtores rodando, né, suas empresas, digamos assim, na pessoa física. Sim. A gente, assim como, né, qualquer vendedor, a gente sempre analisa o crédito dos nossos compradores. A gente tem comprador de fazenda que ele tem o balanço dele, né, o imposto de renda dele, ele tem mais valor em terra do que grandes corporações como a gente. Então, assim, você fala o produtor médio, mas é um produtor robusto, né? Não tô falando do cara que tem um sítiozinho ali no... Mas aí, aí a terra tá no imposto de renda dele, mas a operação tá na PJ. Não. Mas então ele paga um imposto de renda altíssimo, né? Na PF? Não paga. Porque se ele reinvestir, ele não paga. Pra você ter uma ideia, um cara desse, ele paga menos imposto do que eu pago como CLT. Olha só. Por isso que essa que é a beleza do negócio, porque quando você está rodando em regime de pessoa física, o imposto é cobrado conforme sua geração de caixa, certo. Que é um benefício que o produtor rural tem. Então, aí chega no final do ano, se ele tiver todo esse caixa lá, virar o ano com esse caixa, ele vai pagar imposto em cima daquilo. Se ele não tiver esse caixa, ele não vai pagar imposto. Por isso que ele sempre reinveste em maquinário, reinveste em infraestrutura de armazenamento, reinveste em novas tecnologias e em compra de terras. Entendi. Só que o cara precisa ter caixa. Então, aí volta no ciclo que eu tô te falando. Então, por isso que, assim, na média, se você for olhar, nos últimos 5 anos, a gente vendeu 350 milhões de reais em fazendas por ano, na média. Mas teve um ano que eu vendi 800 e teve um ano que eu vendi 100. É por isso que no release de vocês separam renda, receita de operação e de imobiliário. Né? Exatamente. E a margem também, né? Ou não? A margem, o EBITDA a gente separa também. Tá. O EBITDA a gente separa também. Porque assim, né, tem um outro aspecto, né? Você falou que a gente ia fazer, né, um valuation aí narrativo da empresa.
A gente separa exatamente por causa disso, porque a operação, ela é muito fácil de você modelar, né? De você fazer um valuation daquilo, porque é o fluxo de caixa descontado, né? Sim. Você vai colocar a quantidade de hectares que você produz, as suas premissas de preço de commodity, dólar, custo, etc. E vai fazer um fluxo de caixa descontado e é esse o valor que a minha operação vale. Sim. Agora, quando você olha para o imobiliário, como que você põe isso no modelo? Você não coloca, então por isso que a gente separa, né? É difícil, você vai fazer um NAV, né, que é o valor líquido dos ativos, mas é um valor de liquidação, então tem várias fazendas minhas que estão no processo de maturação, então tem um valor para ser destravado, e você tem que colocar também essa liquidez do mercado que faz sentido, porque tem fazendas, por exemplo, que se eu demorar muito para vender depois que ela chegar no ponto ótimo, a minha taxa de retorno ela vai diminuindo porque a duração desse projeto está aumentando, mas eu também não posso queimar uma terra só porque eu vou falar, não, eu preciso vender fazenda todo ano. Que isso é uma outra coisa importante da parte operacional, né? Eu deixo minha geração de caixa, né, o meu resultado lá no final do ano, livre para eu fazer a coisa certa no horário certo. Eu não vou vender fazenda para pagar um financiamento de custeio agrícola. Porque eu vendi todos os meus ativos e tinha uma dívida lá e não estou produzindo mais porque tudo que estava produzindo eu vendi. Então, por isso que a gente coloca a terra arrendada, né? Que me deixa realmente asset light, né? Para eu poder fazer a gestão do meu balanço aonde eu entendo que tem geração de valor. Asset light que até vocês não investem em maquinário, né? Não investimos em maquinário, que isso é uma questão que veio da fundação da companhia, de como foi desenhado esse modelo de negócios, né? Foi um desafio lá no início a gente implementar isso no Brasil, acho que avançou muito, mas continua sendo um desafio você operar 100% com maquinário de empresas que prestam serviços agrícolas, assim, né? E pra gente faz todo sentido, porque assim, é a mesma coisa, vamos fazer uma analogia no apartamento. Quando você tem um apartamento, você vai vender ele decorado. Você comprou um sofá da Artefato que você pagou vários conceitual, saiu na revista, com a atriz famosa sentada, que você pagou uma fortuna. O cara que vai comprar vai pagar por isso? Ele vai falar, leva que eu compro um do valor que eu quiser. O maquinário entra mais ou menos nisso. Ele vai ter valor zero ou próximo de zero lá no final, né? O cara vai comprar, vai poder levar seu parque de máquinas, mas não é isso que vai fazer a diferença na negociação. E aí você tem toda uma infraestrutura de pessoas e maquinários que vão estar pesando ali na sua estrutura e sem contar o aspecto gerencial e social daquilo, né? Você vai demitir quantos operadores de máquina quando você vende uma fazenda, né? Então, trabalhista é muito... Exatamente. E você tem também a gente tem todo um aspecto de gente nas regiões que a gente trabalha, né? A gente não leva só o nosso negócio, a gente leva muita riqueza para a região. Sim. Então, assim, a gente muda, as regiões que a gente vai, geralmente são regiões que estão para ser desenvolvidas. Então, a gente tem uma taxa de geração de emprego regional ali, indiretos, gigante. Hotel, restaurante, porque você começa a ter fluxo de caminhões vindo para ali, de empresas de prestação de serviço, vendedor que vai começar a ir para a região. Então, assim, o desenvolvimento do entorno também faz parte do negócio. E aí você tem um aspecto social ali muito grande. Que aí está abarcado pelo Instituto? Que está abarcado dentro do Instituto, mas eu acho que é uma coisa maior, assim, né? Além de geração de imposto, né? Essas coisas para a prefeitura, mas você tem, assim, contratei um funcionário para minha fazenda. Ele não vai levar a família inteira dele para morar na fazenda se ele tiver filhos em idade escolar, por exemplo. Claro. Ele vai se mudar para a cidade mais próxima, a família vai morar ali. Então, você está fomentando um comércio, uma escola, a lojinha de roupa, o mercadinho, a horta do cara. Então, você traz um fomento para aquela região que está apartado do Instituto, né? O Instituto é uma coisa que a gente faz mais ativo e direto para casos específicos, mas o fomento da região é um aspecto extremamente importante. Então, quando você vai para uma região e você tem no seu histórico, a Brasil Agro chegou aqui, vai ganhar dinheiro, vai contratar 500 pessoas, mas daqui 2 anos ela vai vender fazenda, todo mundo vai ser mandado embora. Isso é horroroso. Então, você tem todo esse aspecto social que também foi pensado nisso. Mas, assim, olhando para o business, né? Somos uma empresa, não é uma ONG, é Brasil Agro. É uma empresa com fins lucrativos. A gestão que você tem de uma empresa com
SOX Compliance, porque a gente é listado lá fora, todos os níveis de governança, você gerenciar um estoque de peças, de máquina, do tratorista, com 3 cotações, Manutenção. A lei de proteção de dados, é uma coisa assim, é um nível de gerenciamento que é o custo do agente, que a gente fala, né? É um custo do agente muito alto. Então, assim, esta forma de operar deixa a gente mais leve para fazer o que a gente tem que fazer no imobiliário. E vocês sempre giram nessa média aí entre sei lá, 200, 300, na casa de 200 mil hectares em total de terra, já considerando compra aqui, vende ali, ou esse número de hectares ele varia muito? Esse número de hectares ele estacionou, né, digamos, nos últimos 5 anos, de um crescimento orgânico. 5 anos? Quase 5 anos, que foi o último follow-on que a gente fez. E no processo do follow-on a gente incorporou algumas terras na Bolívia, que deu, né, um crescimento maior no total da nossa área. E a gente tinha vindo de 2 grandes incorporações também. E aí os recursos, né, da emissão foram usados para pagar essas compras que a gente fez, e desde então a gente está mantendo a companhia num crescimento orgânico, digamos assim, né? Então a gente, com a geração, né, de caixa da companhia, aí chega no final do ano, a gente olha para as oportunidades que a gente tem, a gente reinveste, compra novas terras, faz uma distribuição de dividendos, que a gente, né, tem uma cabeça muito voltada para remunerar, né, o acionista, e a gente vai ter investimentos para serem feitos, irrigação, armazenagem. Então a gente pega, né, todas as caixinhas e faz esse jogo aí anualmente. Não é um tamanho limitador. Hoje a gente tem uma estrutura em que a gente consegue, sem crescer a parte centralizada da companhia, né, o nosso SG&A ali, a gestão, sendo 2 vezes o tamanho que a gente é. Assim, hoje esse tamanho é um tamanho que faz sentido, que ele gera um resultado que a gente entende que é saudável para a companhia, esse crescimento aí anualizado aí de 12%, 13%, é um número que a gente fica confortável, mas a gente tem uma estrutura para ser maior. Aí isso vai depender de oportunidades e de mercado, né? Tá, maravilha. Então vamos falando de operação, vamos então falar um pouquinho das commodities, então. A gente tinha combinado, né? Falar grãos e cana. Sendo aí os 2 juntos, quase praticamente 80% do faturamento das operações. Sim. Né? Começando então separando em grãos. Se pudesse falar um pouquinho, quais são essas commodities, então, quais são esses grãos, o peso deles na receita, e essa questão, formação de preço, parte de hedge, a gente vai evoluindo. Pode ser? Bom, então grãos, hoje a gente tem os 2 maiores, soja e milho, sendo a soja bem mais relevante, assim, se você separar, olhando só para soja e milho, a gente está falando aí de uma proporção de 70-30, assim, de área, e isso tem uma explicação, né? Pera, 70-30 só? Do total do que eu tenho de área entre soja e milho, 70% é soja e 30% é milho. Então, a soja ela é bem mais relevante. Isso tem algumas explicações, né? Tem um aspecto técnico, de que quando eu vou para áreas novas, desenvolvidas, necessariamente a soja ela é fundamental para esse processo de maturação do solo. E porque ela adiciona mais nutrientes no solo e o milho tira mais, então tem uma rotação de cultura. O segundo aspecto é que o milho no Brasil, ele é muito mais relevante na safrinha, e a gente opera em áreas que tem pouca safrinha, que é a segunda safra. Então, hoje safrinha quando são 2 safras no ano? 2 safras no ano. Tá. Então, a maioria das nossas regiões é de uma safra só. E o terceiro aspecto, não mais importante, é porque a soja hoje, ela é, falando em grãos, a única commodity totalmente hedgeável. Então, eu consigo hedgear todos os elementos dela. E aí, o que é o hedge, né? O hedge nada mais é do que a proteção da minha margem, né? Por que a gente faz hedge, né? Por que a gente trava os valores de venda dos nossos produtos? Porque eu estou travando minha margem. Então, a partir do momento que eu começo a comprar insumos, eu já tenho ali um custo determinado, e eu vou olhando o preço e vou travando margem, porque eu não quero ficar exposto às oscilações de mercado. Então, hoje eu consigo, por exemplo, a minha soja eu estou negociando na Bolsa de Chicago,
Eu tenho corretoras que negociam o basis, o prêmio de Porto, que a gente fala que ele é extremamente relevante para a composição do preço em reais aqui no Brasil. E o vencimento está alinhado com a safra. Sempre alinhado com a safra, sempre futuro, né? Então, vou colher no mês de outubro, então... É uma soja outubro. Soja outubro. Exatamente, exatamente. E o dólar, que não preciso nem falar. Quando você vai para o milho, além dele não ter uma bolsa tão fomentada, né, igual o milho aqui no Brasil, o milho brasileiro, majoritariamente, ele é para mercado interno. Ok. Então, eu estou vendendo para produtores de ração, estou vendendo para granjeiro, então o meu cliente é outro, e aí você entra num aspecto diferenciado. Dentro dessa separação, né, que a gente fala de grãos, cana, etc., tem o algodão, que é um bichinho que está crescendo dentro da empresa, a gente está expandindo cada vez mais e é uma cultura anual, por isso que a gente sempre fala grãos e algodão e cana, porque a cana é uma cultura de mais de um ano. Sim. E essas culturas são culturas anuais. E o algodão também. O algodão ele tem características muito particulares na negociação, só para não esquecer, soja, milho, feijão. A gente também tem um percentual de feijão bem menor. Crescemos nos últimos anos e é um feijão tipo exportação. Então, por isso que a gente investiu bastante no feijão, a gente já consegue exportar direto o nosso feijãozinho para a Índia. Não é aquele feijão que a gente está acostumado, o carioca ou da feijoada, o pretinho, é um feijão diferente. Só para exportação, então? Só tipo exportação, exatamente. Igual o algodão. Hoje, e mesma lógica, trava o preço... Esse a gente negocia direto com as corretoras, né? Com tradings. Então, a gente está vendendo a minha produção toda, ela está indo para para uma única trading que exporta direto. Quem exporta é a Brasil Agro, né? Vai lá, carimbinho Brasil Agro, todo o fardo ali de Brasil Agro, mas a gente sempre precisa do intermediário. Mas eu já tenho o meu comprador determinado no momento que eu estou plantando. Diferente dos outros anos. É exatamente isso. E o algodão é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para falar nunca 100%, porque você tem as variações de produção, então você não pode ficar também contratos amarrados ali, então você sempre fica com uma margem de manobra do total da sua produção, mas hoje o nosso feijão, que seria nosso terceiro grão mais importante, que é o pulses, é um termo Pulses? novo, esse termo pulses. Hashtag feijão pulses. Exatamente, esse termo pulses está super na moda, eu estou no Brasil Agro, não vou falar quanto tempo, mas há 1000 anos, eu nunca tinha ouvido falar esse termo pulses, nos últimos 2 anos, pulses virou tipo conversa do café, assim. Ok. E para quem acompanha a gente nas redes sociais, viu que o nosso time comercial foi para a Índia, na feira do pulses, foi para Dubai, na feira, e a gente foi lá negociar os nossos pulses. Né? Exatamente. Bom. E o algodão, ele vai mais ou menos na mesma linha. O algodão que a gente produz hoje no Brasil, ele é tipo exportação. É um algodão que ele é muito bem visto no mercado externo. E como tudo que a gente faz, a gente também não tem a parte de beneficiamento, né? Que seria aí uma analogia aos maquinários. Então, a gente não tem parques de beneficiamento de algodão. Então, a gente terceiriza o beneficiamento com beneficiadoras locais e de lá a gente exporta. O que é beneficiamento? O algodão, você tem que separar a pluma do caroço, colocar aqueles fardos, você tem que fazer todo um processo. Não é uma indústria, mas você tem que fazer todo um trato ali, um processamento daquele algodão cru que você colhe para separar o espinho, o caroço, a plumazinha e para mandar cada um para o seu respectivo mercado. Isso é que nem tem para commodity lá da antiga BMF, né? Você tinha lá só, você tem a qualidade, tem os critérios para justificar aquilo ser uma commodity. O algodão, vocês fazem esse beneficiamento para ele ser enquadrado como uma commodity internacionalmente. É isso. Lá. Exatamente isso. Hoje, para você, falando em BMF, né? Nós somos Entreguei minha idade também, né? Nós somos um dos maiores negociadores de milho e etanol na BMF. Milho e etanol. Milho e etanol.
E é um mercado que não tinha muito movimento. Sim. E a gente faz questão de, tipo, impulsionar isso, de crescer cada vez mais esse mercado de trading dentro da BMF, que é isso. Aí você sai daquela venda local, do risco de crédito local, de você ficar na mão do produtor local ali. Então, e o milho, como eu falei, ele é uma commodity que você não consegue vender, tipo exportação, né? Você não consegue vender para fora. E você tem que fazer o feijão pulse, isso também ser um hit aqui na BMF também, né? Não, bacana. Um ponto interessante que a gente falou na nossa primeira conversa é essa questão do descasamento, né? Então, entre plantio e colheita. Então, a gente está analisando os resultados de 6 meses no Brasil Agro. Só que vocês estão começando a colher agora. Ou ainda tem um cronograma aí. Tem. Então, vocês já incorreram em muitos dos custos, né? Para todos os insumos e por diante. Então, como é que funciona essa interpretação da sazonalidade? Assim? Como é que um analista ou um jornalista deve entender, poxa, eu estou olhando o resultado de dezembro, custo tá mais alto, a receita está mais baixa, porque eu ainda não vendi, como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem uma baguncinha aí nos nossos números, né? Acho que é Brasil Agro e tem mais algumas empresas de cana-de-açúcar, usina, que tem um ano contábil diferente do ano fiscal. Uhum. Então, o nosso ano, ele começa dia 1º de julho e termina dia 30 de junho. Certo. Então, em 31 de dezembro, eu estou olhando 6 meses do meu ano, que foi o que você comentou. E por que a gente faz isso? Exatamente por isso que você falou. Esses 6 primeiros meses são os meses de plantio, de investimento, onde eu vou incorrer com todos os meus custos. Os últimos 6 meses, que seria o meu 3º e o meu 4º trimestre, são os meses de colheita, falando das culturas anuais, que é diferente da cana, né? A cana é um bichinho apartado. Vamos chegar lá. E então o que acontece? Quando você olha para empresas agrícolas, dificilmente você vai conseguir ter uma visão se aquela empresa está bem, está mal, se ela é rentável, se ela não é, se você olhar o resultado trimestral. Ou parcial, por causa dessa sazonalidade. Porque você tem os meses que você está plantando e você vai colocando lá no seu custo, depois você vai fazer a colheita e você vai ter a receita que vai casar com aquilo. Uhum. Não feliz com esse descasamento do ano normal, janeiro, dezembro, você ainda tem alguns aspectos de comercialização. Eu posso decidir não comercializar dentro dessa safra e armazenar a minha produção e vender só no ano seguinte. Então, você tem venda neste ano do ano passado, que o custo está há 18 meses atrás. Então, você tem toda essa baguncinha. Não feliz com tudo isso, você que já trabalhou em auditoria, a gente tem os IFRS amigos que bagunçam a nossa vidinha. Então, toda vez que você planta... O tal do ativo biológico. O tal do ativo biológico. O que é o ativo biológico? É o valor de mercado do que você tem plantado, da sua planta viva lá. Então, a gente vai fazer uma estimativa de produção. Então, este pedacinho de terra vai produzir 100 sacas de milho. Quanto que vale 100 sacas de milho hoje? X%. Então, esse vai ser o valor do meu ativo biológico. Conforme a planta vai se desenvolvendo, eu vou acurando melhor esse valor e ele vai mudando. Só que ele é um valor estimado e não é um valor de fato que eu vendi. Aí lá na frente, quando eu vender, eu vou offsetar essas duas coisas e a diferença eu vou passar no meu resultado. Você disse que você vai ajustando porque hoje, nesse primeiro trimestre que eu plantei, a minha estimativa é que vai produzir 100 sacas por hectare. Aí, no trimestre seguinte, ainda não colhi no trimestre seguinte, mas hoje a minha expectativa é de que seja 110 sacas, porque tem produtividade. E tem o aspecto do percentual. Então, tipo assim, a hora que você planta, você coloca ali. X... Exatamente, você não coloca 100% da sua estimativa, porque a planta está, afinal, crescendo. Ela não cresceu ainda. Então, é o ativo vivo. É o que está em cima da terra ali. Então, essa sazonalidade, ela atrapalha a visão, ela deixa a visão trimestral míope, né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, qual que é a melhor forma de olhar empresas de produção agrícola? Ano. Sempre ano. Pega o final do exercício e olha, comparar uma safra inteira, onde você vai ter todos os custos, todas as receitas e os ajustes das posições de derivativos, o estoque, você vai ter tudo ali num marco final avaliado daquela safra. Que aí você vai poder fazer,
mesmo que eu não vendi tudo, mas eu tenho o meu valor do meu estoque. Falar, esse cara produziu 400 mil toneladas, ele vendeu 300, mas ele deixou 100 armazenado. Esse 100 armazenado vale X que está ali no meu estoque. Então, você consegue ter uma visão do todo no fechamento do ano. Agora, já entendo de Brasil Agro, sou expert, vou fazer uma análise e ver se eles estão comprando bem esse ano. Você consegue fazer essas análises parciais, mas é sempre uma visão parcial. Daqui. Porque eu posso ter comprado mal, mas eu posso ter vendido muito bem, ou vice-versa, então já fica o convite para você voltar, então, em julho, agosto. Para falar como a gente falar foi. da safra do ano. Vai ser bom, porque, teoricamente, essa safra vai ser melhor que a da anterior, então, você portadora de boas notícias. Intuindo. Não, mas só para, assim, pensando no débito e crédito, então, você falou, se você tem um ativo biológico, então ele aumenta o teu estoque. Na verdade, ele não aumenta o meu estoque, ele aumenta o meu ativo biológico. Ele não foi para o estoque ainda porque ele tá grudado na terra. Ele só vai para o estoque depois que ele sai da terra. Mas o ativo biológico tá lá no ativo também, tá perto do estoque ali. Sim. Então você aumentou o ativo. Aí você está acreditando que... no ativo, tá, entendi. Não, desculpa, o ativo passivo, tá? É isso. E o crédito, você tá aumentando receita, então, uma receita não auferida. Sim. Meu Deus. E aí depois, aí na hora de... colheu, e aí esse ativo biológico some, ele vai para o estoque. E a diferença do que eu vendi vai passar no resultado. Entendi. Que vai ser meu ganho financeiro, que aí vai passar dentro do meu resultado financeiro. Luca Pacioli. Assim, nas análises mais simplistas, o que a gente faz? A gente exclui todos esses efeitos contábeis dos IFRS possíveis. Tem o FRS 16 do arrendamento, que faz parte da cana. Eu esqueci de perguntar. E ele influencia muito na cana, porque ele também, na cana não é só o arrendamento. Você tem que trazer a valor presente toda a sua produção futura de cana. Meu Deus. Você tem que trazer valor presente, isso daí, mesma lógica, ativo biológico contra receita. Exatamente. Então, assim, a gente expurga todos esses aspectos. Por exemplo, para fazer nosso orçamento. Estamos em época de fazer orçamento da safra seguinte. Eu não olho nenhum desses aspectos. Eu vou olhar simplesmente preço da commodity, custo do insumo, estimativas, quanto que eu acho que, né, o calvário dos economistas, a gente pega todas as previsões de dólar, faz uma média ali. Não, tô brincando, a gente tem todo um estudo por volta disso. Quanto que eu acho que é o preço da soja factível para a próxima safra, que é diferente de um preço de equilíbrio da soja, que são fatores diferentes para serem analisados. E a gente pega todas essas premissas e, definidas essas premissas, eu vou para as unidades de produção. Certo. Então, nesta fazenda, meu custo de produção é X, meu custo logístico é Y, e aí, para eu ganhar dinheiro com esses preços de commodities, eu tenho que produzir X sacas. Essa fazenda produz X sacas? Não produz. Então, talvez não seja soja, talvez seja milho, talvez eu tenha que reduzir a área, voltar para a pecuária. Então, toda essa tomada de decisão do que fazer, quando fazer, quantidade de hectares de cada cultura, ela é tomada numa decisão na base anual. E a gente tem uma coisa no nosso DNA que, muito casado com a nossa estratégia, a gente entende que o valor está na terra, certo? Então, eu não vou produzir porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que plantar em toda aquela minha área, porque eu tenho que fazer aquilo. Então, se eu chega 2 anos atrás, decidimos não plantar 6 mil hectares de milho, porque o preço estava horroroso, a gente não ia ganhar dinheiro, a gente diminuiu a área em 6 mil hectares e tá tudo bem. Plantamos cobertura para proteger o solo e ficamos uma safra sem plantar. Isso é ruim? Depende. Dá para pôr pasto? Em algumas áreas a gente conseguiu porque a gente tinha rebanho perto, mas fazer rebanho por curtíssimo período de tempo, comercialmente falando, você acaba deixando dinheiro na mesa. Tá bom. Mas assim, ao invés de eu incorrer com um prejuízo nessas áreas, eu não tive despesa. Sim. E assim, dependendo do jeito que você olha isso, fala, como assim? Não plantou? A gente não está pensando nisso, a gente está pensando no que vai ser melhor em termos de retorno e o que vai ter maior geração de valor. Sempre nesse yin-yang aí, que é terra e produção, terra e produção, terra e produção. E margem, a gente é obcecado por margem. E a pergunta que eu ia te fazer então, quais são os fatores que te fazem escolher cada região para o plantio de cada cultura, que é o que você estava falando agora, então?
Acho que deve ter o fator climático também, se tem chuva. Aí você tem as regiões, Preço, né? deve ter logística, o caminhão tá longe do porto, sei lá. Depois que você elimina a questão de aptidão de solo, então, por exemplo, você tem algumas regiões na Bahia que você não consegue plantar cana sem irrigação. Então, não faz muito sentido. Por quê? Porque não tem altitude, porque você tem uma variação climática menor do que outras áreas, porque a cana ela precisa de calor e frio no mesmo dia para ela ter uma produção de ATR grande. Então, você tem assim, sem irrigação, você tem duas linhas, né? Se você pegar o mapa do Brasil, ali, você vai traçar duas linhas ali no Equador ali, e aquela faixa ali do meio, que se você pega o estado de São Paulo, um pedacinho do Paraná, até ali o Minas ali, é onde você consegue plantar cana sem irrigação. Ok. E aí depois você entra para os aspectos de chuva. Então você tem as isoietas de chuva, que você tem algumas regiões que tem chuvas mesma quantidade de volume de chuva, mas com concentração diferente. Então, para algumas culturas funciona, para outras não. E aí isso também determina o tipo de semente que você vai usar. Ciclo curto, ciclo longo, ciclo indefinido, tudo isso vai fazer escolhido de acordo com o regime de chuva daquela região. Passado isso, né, que é uma coisa que está dado, a gente vai olhar para o mercado. Qual que é a commodity que está pagando a melhor margem, qual que olhando aspectos macros, né, em termos de oferta e demanda lá na frente, né, porque você tem que olhar o preço de hoje e você tem que fazer uma projeção do que você acredita que vai estar aquilo lá no final da safra. E fazer o respectivo hedge lá também. E fazer o respectivo hedge daquilo. Então, tudo isso influencia na tomada de decisão no que você vai plantar e quantos hectares daquilo você vai plantar, né? Nós falamos dos pulses, né? Por que a gente aumentou a nossa produção, nossa área de feijão? Porque a gente conseguiu um contrato importante de um comprador com volume importante para vender aquilo, porque se eu não tivesse essa contraparte, não faz sentido eu produzir o feijão e vou vender para quem? Vou ficar esperando, e é um feijão muito específico, né? O milho também é a mesma coisa, eu posso fazer milho safra na Bahia, mas eu não posso fazer aqui, né? Minha fazenda tem 30 mil hectares, eu não vou plantar 30 mil hectares de milho. Quem que vai comprar o volume naquela região para 30 mil hectares de milho? Haja granjeiro, não tem naquela região. Então você tem que levar todo esse aspecto comercial em consideração na hora de você ver, além de preço, né? Na hora de você determinar quantos hectares eu vou fazer do quê. Tá. E, por fim, só falando de grãos ainda, a questão... Qual que é a diferença entre safra estimada e projetada? A safra estimada é aquilo que eu, lá no meu orçamento, falei que eu vou produzir. Então, hoje, estamos lá, discussão... É tipo orçamento e forecast. Exatamente. Um é o que o gerente da fazenda vem lá, estufo feito e fala, vou produzir 60 sacas nessa região, papapá. E o projetado é o que eu tô vendo, que já aconteceu, que eu fiz ali, o meu técnico foi lá, mediu, olhou quantas sementinhas quantas vagenzinhas tem em cada pé de soja e a estimativa atual daquilo. É como se fosse um estimado atualizado. Estimado atualizado. E é esse estimado atualizado que dá a base para o registro do ativo biológico lá? Yes. Aham. O contador, ele quer o número na mosca ali. Tem que ser um negócio bem embasado. Como se ele entendesse muito de agricultura. Né? Coisas da vida. Boa. Cana-de-açúcar, então. Né, tem dois termos aqui que acho que são bem específicos da cana, que são o TCH, né, que é a colheita por hectare, e o ATR, que é o açúcar total realizável. Né? Isso. Então, vamos fazer esse panoramão. Então, recuperável. Recuperável, perdão. O que eu falei? Realizável? Realizável. Recuperável. Como é que funciona, então, a análise da cana enquanto margem? Eu sei que tem uma sazonalidade mais interessante, pode colher mais, peso na receita, e aí a gente continua. Também quero saber esse mix etanol-açúcar, mas vamos começar com os conceitos, então. O que é relevante para a cana? Acho que a cana, como a gente começou falando de imobiliário, foi para operacional, acho que a cana a gente tem que voltar um pouquinho no imobiliário. Ok. A gente tem hoje muita área de cana que não são nossas, que são áreas que nós arrendamos para produzir. E por que isso? Porque o arrendamento em área de cana, ele faz muito sentido, porque ele é de longo prazo. Então, quando eu estou falando de área arrendada de grãos, e a gente arrenda por 5 safras,
são anuais, e com renovação automática e etc. Quando você está falando da cana, se eu vou para 2 safras, estou falando de 15 anos. Então, Como assim? porque a safra você planta um ano e você colhe 6, 7 anos. Então, quando você está falando mesmo? de 2 safras de cana, você está falando de 12, 15 anos, dependendo da região. Você planta uma vez e colhe ao longo de 6 anos? Exatamente. Uau. Aí depois eu vou entrar nessa parte da produtividade e tal. Então, quando você fala em arrendamento, faz bastante sentido você entrar no negócio de mais longo prazo com uma rentabilidade boa. E aí o segundo aspecto do porquê que os arrendamentos de cana são interessantes. A cana, diferente de grãos e outros produtos, ela não viaja. Então, quem que sai andando por aí? É o açúcar e o etanol. Uhum. Então, você tem uma distância máxima que a cana consegue viajar, que é até a usina mais próxima. Certo. Então, como tudo na Brasil Agro, a gente não está na indústria. Então, eu não tenho a usina de cana. Então, eu sou fornecedor de cana para usinas. E aí, qual que é a nossa lógica? A gente vai grande para as regiões para eu ser relevante para aquela usina, porque aí eu tenho poder de barganha com aquele dono. Então, eu vou fechar um contrato com eles, onde eu vou fornecer cana para ele, para a usina dele parar em pé e continuar rodando, com um contrato pré-fixado de preço, que geralmente ele é indexado ao Consecana, que é um índice de mercado, né, nacional, Okay. Que ele é um mix ali, cada região tem seu preço, que nem a soja Paranaguá, a soja, ele tem o peso dentro dele do mix açúcar, do mix etanol, porque você tem usinas que são 100% etanol, você tem usinas que são só açúcar, você tem usinas que são as duas coisas, então esse índice ele leva em consideração tudo isso, e o preço dele é dado pelo ATR, que é o açúcar total recuperável, que nada mais é do que a produtividade de açúcar ali do que a sua cana está dando de caldo ali, né, ou de etanol ou de açúcar, né, a diferença é que quando você vai para o etanol, você não cristaliza, para o açúcar você cristaliza, né, simplificando o processo ali. E aí cada commodity, o etanol é uma commodity, tem seu preço, o açúcar é outra commodity, ele tem o seu preço. Então, a gente gosta de estar em áreas arrendadas com cana-de-açúcar. Então, se você olhar hoje, dos 30 e tralalá hectares que a gente tem de cana, quase 100% é em área arrendada. E a cana corresponde a 40% do faturamento do... Exatamente. Inclusive, isso no segundo tri, mas se você pegar os 6 meses, a cana corresponde a quase metade do faturamento operacional, 47%. É quase metade, tem anos que até é mais, é que a gente vendeu uma área importante de cana, mas se você for olhar 2 safras atrás, a cana era 60% da minha receita total, que a gente estava em anos de outras commodities com margem menor, e a cana, o etanol no caso, né, super bombando. E isso em menos área, menos espaço, fazendo área. Mais receita. Exatamente. Então a cana, ela em termos de área, ela não é a maior, hoje o maior é soja, mas em termos de resultado, hoje é o nosso segundo... É que se você colocar na mesma cesta grãos e algodão e a cana separada, vai ficar meio a meio. Mas se você pegar, por exemplo, comparar isoladamente a soja e a cana, que são as maiores em área, a cana ela é mais relevante no resultado. Não só porque o preço do etanol e do açúcar performou melhor nos últimos anos, mesmo que uma queda importante que teve o ano passado, mas porque a margem ela é maior por si só, assim. E a cana, como eu estava te falando, como que funciona? Diferente do grãos, que você tem um custo de produção anual, na cana você tem um CAPEX. Então, a muda de cana não é uma semente, é uma muda. Da caninha ali, ela é um CAPEX. Certo. Então, ela vai entrar como um investimento. Eu vou fazer o plantio daquela área, e esta mesma muda eu consigo, nas regiões onde eu estou atuando, fazer 6, 7 cortes daquilo. E a produtividade é proporcional ao vida útil dela. Então, no meu primeiro corte, eu tenho uma produtividade maior, e depois essa produtividade vai caindo. Produtividade que eu falo, além de toneladas por hectare, estou falando do açúcar, toneladas por hectare não muda. O que muda é o ATR.
Tá. E aí, a hora que eu chego no meu último ano, que eu já exauri todo aquele canavial, aí eu planto de novo. Então, geralmente, quando você vai para uma fazenda de cana, você tem canavial de diferentes idades. Porque você está sempre colhendo áreas de todas as idades e vai renovando aquilo. Então, não é que tipo assim, hoje eu tenho 100%, estou colhendo 100% da fazenda na área nova, e aí daqui 5 anos acabou tudo e eu começo tudo do zero. Não, você tem ambientes na fazenda que operacionalmente isso faz todo sentido você ir fazendo essa área nova, eu vou fazendo esses plantios com ambientes diferentes. E aí, dado isso, a cana hoje ela é extremamente relevante para a gente nesse sentido, né? Então é uma cultura que a gente gosta muito. Eu vi que valorizou, na mensagem da administração, ela fala que teve uma valorização importante da cana aí, né? Do preço do etanol. Do preço do etanol. Ele aumentou 14%. Exatamente, ele aumentou R$1 comparado em relação à safra passada. Pontos que a gente precisa estar sempre atento com relação à cana. A gente tem uma interferência muito grande do governo no preço do etanol, por causa do mix que você tem de combustível, né? Gasolina, etanol no que vai para a bomba do consumidor no final do dia. E aí foi por isso também que a gente tem dentro do nosso portfólio fornecimento de cana para usinas de açúcar e para usinas de etanol. Que dentro da cana a gente também tem uma diversificação para a gente não ficar tão 100% exposto a uma commodity só. Então, dentro da mesma cultura, a gente está exposto a 2 commodities. Então, com a cana, vocês fazem a mesma lógica dos grãos. Então, você tem uma terra que você... Bom, deixa eu ver onde está melhor a margem, vou escolher qual commodity que eu vou plantar. No caso da cana, você vai direcionar se vai ser mais etanol ou mais açúcar em função do... Sim, também margem. Não, da usina. Eu não tenho como fazer essa margem de manobra anual. Porque a usina... você tem usinas que têm as 2 coisas, mas hoje as usinas que a gente fornece, ou uma ou é isso, ou é A ou é B. Ou é açúcar ou é etanol. Então esse mix de açúcar e etanol ele já está mais fixo. Já está definido, exato. Por isso que eu fui por uma nova região com uma nova contraparte. Para fazer esse mix. E diferente dos grãos, a minha decisão não é anual. Então, ali, se aquela fazenda tá com cana, ela vai ficar com cana. Porque se eu decidir trocar de um ano para o outro, eu vou deixar todo o meu ativo biológico ali, vou ter que fazer um impairment daquela cana que tá ali plantada, porque ela tem um valor e ela dura 5 anos. Então, assim, você só consegue mudar a cultura ou se você reconhecer essa perda do valor que tá ali ainda, ou se você já tá no último ano, que nem teve uma fazenda que a gente migrou de cana para grãos. A migração foi gradativa, porque a gente não queria mais a usina já não estava moendo os mesmos volumes, e a gente entendeu que essa fazenda ia ser vendida com um preço melhor se ela voltasse para grãos fazendo safra e safrinha, que foi o que aconteceu no final do dia. Mas a migração dela para grãos, ela foi gradativa. Então, essa área aqui foi o meu último corte. Em vez de eu pôr cana de novo, eu pus grãos. E aí fui fazendo isso até conseguir fazer essa conversão em 100% da área. Então a compra da muda, você falou, é um CAPEX, então vai lá pro teu ativo permanente lá. E também está passível, então, dessa valorização do ativo biológico. A diferença é que, no caso da cana, você tem que trazer a valor presente o seu canavial dos 5 anos para agora. Tá. Isso que eu ia falar. Então, como se a cana fosse tipo um carro, né? Você comprou e ela vai depreciando ao longo desses 5, 6 anos. Exatamente. Até que chega a depreciação de 100% Exatamente. E aí não tem como ter um impairment positivo, porque ela já... ela já foi. Você exauriu tudo que ela estava produzindo. E aí, o que vai entrar de custo anual? Que a gente fala que é o CCT, né? É o corte, carrego e transporte. Então você tem todos os tratos culturais que você tem que fazer com o canavial ali. Matou. Opa! Tá rolando? Tá. Isso foi um trovão, pessoal. Foi um trovão. Eu assustei e já passou. Tudo sob controle.
E aí esse que é o custo de produção da cana. Então não é o custo, não entra a semente, né, que é a muda, vai entrar somente o que você tiver de tratos culturais, que é pulverização, controle de praga, esse tipo de coisa. No caso do Maranhão, tem a irrigação, que a gente faz uma irrigação de salvamento lá na produção de cana que a gente tem no Maranhão. E aí você tem toda a parte de corte, carrego e transporte da cana, que é o que a gente tem da onde você colheu até a usina. Eu entrego na usina, acabou a minha participação na cana. E diante toda essa conversa que está rolando de biocombustíveis aí, PL de combustíveis do futuro, somado ao fato de que a cana traz uma renda boa com uma terra menor, não é um estímulo para você ter mais terra alocada para a produção de cana? Sim, estamos em busca de. Acho que hoje, se você pensar na estratégia de expansão, a gente está procurando expandir em áreas de cana, falando em arrendamento. Tá. A gente está olhando para isso. Tem uma informação importante da cana, que a gente falou muito de sazonalidade, né? A gente bateu muito nessa tecla. A cana, ela sai daquela sazonalidade dos grãos. A cana, você colhe ela de abril a novembro. E a receita pinga todos os meses de abril a novembro. E como eu te falei, o CAPEX está lá no meu ativo e você entra o custo mês a mês. Então, a cana não tem esse descasamento que tem as outras culturas. Puxa vida, hein? Fácil. É que você está falando negócio da usina, de propriedade, que valoriza a propriedade, por exemplo, ter acesso à rede elétrica. Você pode fazer bioenergia. Fazemos bioenergia. A nossa irrigação no Maranhão, ela é abastecida pela cogeração de energia da usina. A gente tem uma parceria com a usina, a gente fornece para eles, nós somos o único fornecedor deles e a gente usa a cogeração de energia deles para bombear, porque a fazenda está num platô, a água está lá embaixo, então eu preciso bombear aquela água para cima, então a gente precisa de muita energia, a gente usa toda a cogeração da usina. Muito bom. Sem contar que a matriz energética do Brasil, ela é muito limpa, né? Ela é mais limpa, né? Então, por exemplo, quando você vai para essas coisas novas, de etanol de milho, essas coisas, aqui no Brasil a gente usa muito biomassa, então tem várias, e esse é um mercado que a gente está olhando também. Sim. Não, e o bom da Brasil, e assim, o bom da Brasil Agro é que a gente não tem barreira para nenhuma cultura. Então, a gente sempre vai estar olhando o aspecto imobiliário. Óbvio que eu não vou entrar numa cultura que eu não sei gerenciar, né? Vamos combinar que eu também não vou fazer se eu não for, é um negócio que você tem que saber o que você está fazendo, que nem o algodão. A curva nossa de aprendizagem do algodão continua. A gente já apanhou muito porque foi uma cultura nova, uma cultura extremamente complexa. Então, o comprador é o que? Indústria têxtil. No Brasil, sim, têxtil. E aí, você tem uma curva de aprendizagem. Então, você não vai entrar numa especificidade muito grande, obviamente, mas assim, a gente não vai falar, não quero olhar essa área, não quero olhar essa fazenda, porque, sei lá, produz mamona. Não, quero ver, traz aqui, vamos botar no papel, deixa eu mandar meu cara ir lá ver como que é isso. Então, a gente tem, assim, uma mente muito aberta para negócios, que eu acho que é muito pela formação da empresa, né? A gente começou do zero, listada, com alta governança, com pessoas de mercado. Então, acho que isso está muito no nosso DNA ali. Falando em autogestão, então, um outro ponto a gente está falando sobre o custo de capital, né? Meio para finalizar as engrenagens do valuation. Como é que funciona, então, a utilização do capital de terceiros da melhor forma para que você não onere o seu EBITDA ali? Hoje a gente basicamente tem linhas de financiamento subsidiadas, né, para a agricultura. Como a gente está no Nordeste, hoje a gente tem muito acesso ao FNE, né, as linhas que a gente tem para agricultura subsidiadas com o Banco do Nordeste, BNB. A gente consegue acessar essa linha, que a gente está falando aí de um custo de 7%, 6%. Acho que 7%, 6% não existe mais, né? 7%, 8% ao ano. Em termos de infraestrutura, a última alavancagem que a gente fez foi uma debênture incentivada com o Ministério do Desenvolvimento, que é para aquele projeto de irrigação que eu falei que a gente está super intensivo na Bahia. Então, a gente fez com uma debênture incentivada.
Então, hoje, o custo da nossa dívida, ele está aí 0,9 de CDI. Então, ele é bom. Okay. E vai muito nesse sentido de que tudo que a gente tem de dívida hoje é para custeio agrícola, então a gente consegue acessar linhas com custo menor. Está mudando? Sim, está mudando. O Plano Safra enxugou, então o bolso, né, ficou menos fundo, então está cada vez mais difícil a gente ter acesso a essas linhas. Aí você tem que, né, começar a ser criativo, né? Então, veio dinheiro barato de fora, então a gente, né, traz aí fundo, faz endividamento em dólar, mas aí a gente faz o hedge para não ficar exposto na commodity. E tem o lance do arrendamento lá da saca da soja, né? Que a gente estava falando mais cedo sobre imobiliário, que você, por ter o fluxo de caixa da operação, você consegue uma taxa mais atraente. Sim. É isso, né? Tô falando bobagem, né? Não, sim, das linhas subsidiadas. Das linhas subsidiadas. Sim. E que é o meu lastro, né? Então, eu tenho ali, que é as famosas CPRs, né? Então, eu tô vendendo, antecipando meus recebíveis e tal. Então, a gente consegue ser muito eficiente nisso e a gente quer Lógico que a gente nunca vai ser uma companhia super alavancada, que não faz sentido você estar num negócio hiper volátil, que depende de clima, de vento, de que todos os astros estejam alinhados, não dá para você ser super alavancado. Isso é receita para explodir. Sim. Temos vários exemplos aí no mercado, né? A fábrica de recuperação judicial é um fato importante de pessoas que não souberam fazer gestão de endividamento. Todo mundo se endividou muito, chega uma hora que explode. Né? Então, o peso do seu WACC lá, do seu capital, do seu custo de capital, ela tem um peso maior, então, de capital próprio. Tem um peso maior de capital próprio. Tá. Exatamente. E tudo que eu estou falando de imobiliário é sempre com capital próprio. Eu nunca vou fazer uma dívida no banco, uma debênture ou uma coisa assim para comprar terra. Então, eu vou fazer uma nova emissão, vou fazer um CRA, sei lá, alguma coisa assim, com um custo menor para eu ir para essa parte do imobiliário. E a parte da operação, eu sempre vou estar procurando essas linhas de custeio, de coisas mais baratas para a gente ter um custo de dívida baixo. Está cada vez mais difícil, né, com a Selic, né, caminhando para cima. Mas a gente tem que ter disciplina com isso, né? Isso é uma coisa que a gente está sempre ali muito preocupado. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Acho que em algum momento eu cheguei a comentar, né? Que a gente não vai se colocar numa situação de que eu tenho que vender fazenda para pagar dívida. Não faz sentido eu matar o meu negócio desse jeito, né? Então a gente tem que ter uma disciplina muito grande e não pode ser tão alavancado financeiramente a esse ponto. Nem operacional, tá? Então o arrendamento ele também tem limite. Sim. Você operar em 100% de terras arrendadas, se você pega um ano que dá ruim, por mais diversificado geograficamente e de culturas que você seja, alguém tem que pagar a conta no final do dia. O preço do arrendamento está lá, o aluguel você vai ter que pagar. Sim. E vai criar a expectativa do mercado de que aquela terra tem que estar aquele retorno ali. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, esse grande preâmbulo então feito sobre, esta é a Brasil Agro. Então, fazer o panoramão. Tem algum outro ponto que você acha que eu não perguntei sobre a lógica do valuation para a gente? Eu acredito que não. Então, números, estão lá. 6 meses. Receita líquida, 646 milhões de reais. 607 tirando o ativo biológico. Das quais 478 operações, que é mais ou menos 2/3, e 130 imobiliários. Deixa eu pegar minha cola aqui. EBITDA ajustado, 200 milhões. Lucro líquido, 78 milhões. Margens boas. Por que você não fala, então, um pouquinho desses números de agora, fazendo a gente já fez essa distinção, né? Meio período. Comparar com o ano passado. E quem tiver a partir daí. Que tal? Vamos lá. Acho que comparar com os últimos anos é uma comparação boa, porque a gente vai ser sempre melhor, porque os 2 últimos anos foram muito ruins para a agricultura. O ano retrasado foram anos de margens muito apertadas, onde você tinha um custo de produção altíssimo e preço de commodity e dólar, né, que é o que está salvando, digamos assim, o preço em reais. Não estava nesses patamares que está hoje de 6, então a margem ela foi negativa em algumas culturas, milho, por exemplo,
Então foram anos muito difíceis um ano específico, né? A safra 22, 23, 23, 24. A safra 22, 23 foi, acho que, a pior, né? Ali em termos de margem. Perdão, quais que foram então os elementos dessa safra antiga que custo machucaram? Alto, insumos principalmente. Negócio da guerra, né? Insumos principalmente, e preço de commodity abaixo aí do que a gente fala do preço de equilíbrio, né? Então a gente teve... Bom, custo alto, receita baixa. Então... matemática simples, deu ruim. Não feliz com esse cenário, a gente teve nossa querida Laninha, que devastou muitas áreas, que assim, foi ruim para algumas regiões, e para as que não foram afetadas foi bom, porque como você teve quebra de safra, para quem conseguiu plantar alguma coisa e colher alguma coisa, o preço na entre safra ali foi melhor. Mas foi um ano muito duro, né, para o produtor. Certo. O ano seguinte, você teve uma melhora no preço, com custos ainda altos. Então, você teve uma melhora de margem, mas assim, longe das margens históricas. Então, foi um ano muito sofrido também, e com aspectos climáticos relevantes de quebra de safra. No nosso caso, o Paraguai, apesar de ele representar pouco do nosso resultado, né, ele teve um resultado negativo, né, nesse ano. E já a safra passada foi uma safra bem melhor, onde eu tive uma diminuição importante do custo. Estamos falando aí de 20% de redução de custo. Olha. Total, né, no combo ali, muito puxado pelos químicos. Então são anos que a gente está voltando aí para os patamares, né, históricos médios de margem, voltando para casa dos 30 e alguma coisa, independente da cultura. Se você for olhar 2 safras atrás, a gente estava falando que a margem foi 10%. Ou, por exemplo, da cana, que era uma margem de 45%, ela foi para 20%. Então, você tem um incremento importante de margem dessa safra de agora para as safras anteriores. E o preço em reais das commodities, com essa taxa de câmbio, ele está muito favorável para o produtor brasileiro. Certo. Mesmo com as commodities caindo. Né? Soja, se você olhar a soja Chicago, ela caiu quase $1, se você for comparar de uma safra para outra, assim como o milho, que apesar do milho Brasil ser mercado interno, mas a gente tem sempre uma referência e uma influência do preço internacional. Esse movimento ele é diferente quando a gente vai para cana, etanol, né? O açúcar não também é mercado, né, externo, mas o etanol, como eu comentei, a gente tem outros aspectos que influenciam preço. Então, falando para essa safra que a gente está colhendo agora, cana a gente já encerrou, foi muito bem, obrigada, margens muito boas, tanto na parte de etanol quanto na parte de açúcar. Então, a gente teve incrementos importantes de preço. A gente entregou uma produtividade, toneladas colhidas por hectare, maior do que a gente estimava, porque a gente assumiu uma fazenda nova ano passado, e quando a gente assume uma área, a gente não sabe como ela vai se comportar, né? Então, se vocês olharem o que a gente tinha de estimativa inicial, porque a gente entregou no final, a gente ficou marginalmente acima, mas esse pouco que ficou acima para a gente é extremamente positivo, porque mostra que a área ela tem um potencial grande, ela vai ter um ganho de produtividade aí, um retorno, né, do capital investido ali interessante pra gente. Então é sempre uma dúvida, né, quando você assume, né, você nunca sabe como aquilo vai reagir de fato. Então foi legal. Então a gente entregou aí mais de 2 milhões de toneladas de cana, que se encerraram em 30 de dezembro, e agora, em abril, a gente começa a colher de novo, e a expectativa é que a gente colha para esse ano da safra de cana 2025, mais 2,2 milhões de toneladas de cana. E você falou, a colheita começa em abril e vai até... dezembro. Tá. E aí, falando dos grãos, a gente já tem todo o custo, né, mapeado, a gente já tem grande parte da colheita, né, dos grãos acontecendo. A gente está terminando Mato Grosso, iniciando Bahia, com perspectivas boas
de produtividade, sem muitos impactos climáticos que aconteceram também nas últimas safras, né? Não obstante, com a parte comercial, a gente teve aí efeitos climáticos abruptos, né? Que influenciaram na produtividade. Os efeitos climáticos para essa safra eles estão mais a menos, então a gente não tem nenhuma quebra, né? O termo que a gente usa na agricultura, né? Não tem nenhuma quebra de safra em nenhuma região. Algumas regiões sofreram mais que as outras. Mais um raio, pessoal. Regiões que sofreram mais com as outras, mas a gente está com a nossa produtividade aí dentro do que a gente estimava para a maioria das áreas. Que isso significa? Isso significa que a gente vai conseguir entregar aquelas estimativas que a gente colocou lá no início do ano de total produzido. A gente está com uma posição de hedge bastante positiva, com o preço em reais aí acima da média de mercado, então... Preço da commodity. Preço da commodity, okay. Então, principalmente no milho, o milho subiu, disparou, a gente conseguiu capturar essa alta do milho, e tudo isso significa em incremento de margem. Então, o resultado da safra 24 e 25 de grãos da Brasil Agro, ele tende a ser maior do que foi na última safra, por todos esses aspectos que estão dados, né? Então, a gente já está colhendo, entregando dentro daquilo que a gente tinha estimado, o custo está dado, que é o que vocês olharam no nosso resultado, e os preços estão aí mais de 80% travado. Então, com esses 3 elementos, a gente já consegue fazer uma estimativa... Travado tanto no preço da commodity como no dólar. Como no dólar. A gente sempre vai andando com as duas coisas juntos, né? A gente por política, a gente não separa as duas coisas, né? Porque como a intenção é travar margem, não vou ficar especulando, né? Então, a gente anda com as duas coisas juntos. Então, levando em consideração esses 3 aspectos que já estão dados... a nossa margem para esta safra vai ser bem melhor do que foi no ano passado. Não só da Brasil Agro, né? Acho que do setor como um todo, que isso volta no imobiliário lá no final do dia, né? O setor indo bem, pra gente é bom, né? O pessoal vai querer voltar a comprar, etc. E a gente também não deixou de olhar a outra ponta, né? De compras, novos arrendamentos, a gente está sempre muito ativo nesses aspectos. Que eu acho que é onde... Eu vejo você falar bastante do câmbio, né? Mas a questão... Até misturar a pergunta combinada, parte de cenário fiscal, Brasil, responsabilidade, com essa curva de juros futuros, que não está muito otimista. Como é que os juros influenciam? Muito. Na parte imobiliária. Ele é extremamente decisório, assim, né? Então, hoje, a hora que você pega um projeto para comprar uma fazenda, a gente vai fazer um valuation disso. E apesar de planilha aceitar qualquer coisa, a gente é muito conservador nas análises que a gente faz. E na hora que você fala, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir no CDI ou eu vou comprar a fazenda? Não preciso nem dizer que vai ser sempre investindo no CDI com essas taxas atuais. Então, assim, é uma decisão que, óbvio que não é só essa pergunta, né? Essa é a base comparativa principal, mas aquele negócio tem que ter muitos aspectos interessantes e de potenciais upsides que faça sentido a gente ir para uma aquisição agora. Então, assim, a negociação... não só com a contraparte, mas interna, com os nossos comitês, com toda a parte estratégica, ela fica mais difícil com essa taxa, né, a Selic do jeito que ela está, exatamente. Por outro lado, o câmbio nesses patamares, ele é favorável para a agricultura, né? Óbvio que sobe custo também, mas a gente viu aí que o preço da commodity em reais, ele está fazendo todo sentido com essa taxa de câmbio. Mas vocês viram tudo o que aconteceu aí no final do ano, né? Então, sobe, ninguém imaginava que o dólar ia para cima de 6. E também ninguém imaginava que ele ia voltar para 5 e alguma coisa, e voltar para 6 de novo. Então, assim, todos esses anúncios que a gente está tendo, essa sinalização do governo, dos ajustes fiscais, sem julgamento de valor, ele traz... né, uma estabilidade e uma volatilidade muito grande para o mercado. E isso influencia diretamente na margem do produtor, né? O agro, ele é muito relevante para o país, né? Então, a gente está falando aí de 20 cacetada, quase 30, um terço do PIB, quase um terço do PIB. Então, a gente é relevante. E isso, se você for pensar no efeito cascata, né?
Ou se você tem o produtor sofrendo, você tem todo aí um mercado, né, do cara do maquinário, do cara do vendedor do insumo, do cara do vendedor de químico, dos fertilizantes. Toda essa cadeia vai sofrer com isso. Então, às vezes, navegar em mares calmos, você tem uma margem mais estabilizada, mas você tem uma recorrência do que você ficar nesse pá. Fora o efeito Donald. Esse é outro, né? Que veio para ajudar. Cada tweetada, não é mais Twitter, né? Agora o X, o X. Cada X que ele... Não, a dele é uma outra. Truth Social, não é? Ele tem a rede dele. Né? Ele é um cara exótico. Então, assim, cada declaração dele também é um flash. Que isso é ruim, né? Porém, no ar, pelo que eu vi, pelo menos o que deu semana passada, era que tá mais ligado a aço e alumínio. Não vi nada de... teve soja. Nessas medidas que ele colocou uma taxação de milho, mas por incrível que pareça, não mexeu no preço. Não mexeu. Que é, tipo assim, surpresas que o mercado traz para você, né? Então, o preço de milho não mexeu mesmo com essa influência da taxação. Mas, de novo, assim, né? Movimentos abruptos, eles não são benéficos para ninguém, né? Então, você tira, né, a atratividade de investimento. Então, assim, um cara que está olhando para investir no Brasil, com toda essa oscilação, essa movimentação, o que ele vai falar? Não, deixa eu esperar para ver o que está acontecendo. Então, do mesmo jeito que todas essas mudanças climáticas, que cada vez mais esses fenômenos... Sempre teve fenômeno climático, desde sempre. Então, não é uma coisa nova. O que é novo? São movimentos mais intensos e mais marcados, exatamente. Então, são movimentos abruptos, né? Então, você tem, enchente, não é que choveu muito e deu uma lagoa ali. Inundou, exatamente. Inundou o estado inteiro. Aí você tem seca, não são 15 dias, são 50 dias sem chover. E assim, o verão tá mais marcado. Não saiu de 30 para 32, saiu de 30 para 40. Então, tudo isso influencia na agricultura. O Brasil hoje, como a agricultura ela tem uma margem de contribuição muito grande parte disso volta para a cadeia em torno de investimento, pesquisa. Então, assim, hoje o Brasil é referência em agricultura, tem muita coisa, né, investida aqui no Brasil, de novas tecnologias, né, tudo que é tecnologia é extremamente relevante para o avanço. Então, assim, a gente está adaptando, né, a produção, a tudo isso que vem acontecendo de aspectos climáticos, uso de solo. Acho que a gente é referência nisso e nessa adaptabilidade, mas quando você tem coisas muito abruptas, é complicado também. Essa volatilidade, ela, no curto prazo, ela vai impactar. E eu acredito que tudo isso que está acontecendo, macro, né, falando do cenário mais macro, tanto internacional quanto, né, Brasil, falando de Brasil, essa insegurança jurídica, vamos botar um nome, né, essa insegurança jurídica e regulatória, ela acaba trazendo uma volatilidade que não é benéfica, digamos, para a sustentabilidade do setor, assim. Então... E você falou de pesquisa e desenvolvimento, né? Você tinha, que era uma pergunta sobre essa, não dá para controlar o clima, mas que tipo de tecnologias são essas que podem beneficiar? Você tinha mencionado telemetria, cara, tem um monte de coisa. Biodefensivos, o que pode ajudar nisso? Tem muita coisa, assim, eu acho que a tecnologia em si, né? Hoje você tem, por exemplo, formas de você fazer o controle de uso de defensivos e uso de fertilizantes milimétrico ali, tipo assim, vou pegar um exemplo de uso de defensivo agrícola. Hoje, na hora que você vai fazer a aplicação dele, você já tem máquinas que identificam a planta exata que precisa dali. Então, não é que você vai lá e passa em tudo. Você vai indo com o trator, ele tem um bracinho, aí ele fala, cara, aqui, aí ele faz pss, e vai fazendo essa aplicação localizada. Você consegue saber por drone... Isso aqui é inteligência artificial que faz? Sim, não deixa de ser uma inteligência artificial. Você tem mas a inteligência artificial, aí eu vou te falar onde que ela é disruptiva. Você tem hoje o acompanhamento da safra por drone.
Então, cara, o drone vai lá, filma tudo, tira foto. Pelo tom do verde, você consegue identificar doenças, aquilo. Eu não preciso mais pegar o cara na caminhonete, gastar 200 quilômetros andando, fazendo. Então, assim, você tem um ganho, uma eficiência muito grande com isso. Todas essa... Hoje você tem máquinas que elas conseguem plantar a semente com distanciamento exato uma da outra, evita desperdício. Então você tem várias coisas que foram aumentando com o passar do tempo, que isso, sem contar pesquisa e investimento, com sementes, uso de biodefensivos em detrimento dos químicos. A gente não acredita que o defensivo, o biodefensivo, ele vai substituir o químico. A gente acredita no equilíbrio dos dois, na sustentabilidade disso, porque hoje uma molécula de um químico, a patente nem caiu, o cara já tá tendo que inventar outra, porque a praga já é que nem antibiótico, né? Já acostumou e não tá mais fazendo efeito. Então, o uso do combinado dos dois é uma coisa que dá sustentabilidade e duração para aquelas moléculas. Então, e aí no final do dia, você vai ter menos investimento em pesquisa, moléculas mais duradouras, você tem uma redução de preço. Então, tudo isso faz muito sentido. Aonde que é uma coisa que vai ser disruptivo para a agricultura, e a gente já tem até Embrapa fazendo estudo disso, é a telemetria que você falou, né? Isso sim, a inteligência artificial vai fazer toda a diferença, né? Porque hoje você consegue capturar em tempo real várias informações de estações climáticas que você... Eu não estou falando da região, da sua fazenda. Você coloca uma estação climática que ele vai pegar esse dado. Você coloca o trator colhendo que vai pegar aquele dado. Você pega o cara pulverizando, toda essa informação já vai sair ali, tudo mapeado para você, que ação que você tem que tomar imediatamente, independente do que estiver acontecendo. Tem que parar de colher porque a umidade está muito alta e vou perder na qualidade da planta. Então, essa decisão, essa tomada de decisão hoje, com a telemetria, ela é muito rápida. Antes, o que acontecia? O cara estava colhendo, ele colheu um talhão inteiro úmido, aí ele chega no final do dia, descarrega a informação, aí o cara fala, pô, mas está muito úmido, então não vamos mais colher nessa área, mas já colheu o talhão inteiro. Se ele está colhendo ali aquilo em tempo real, ele fala, cara, para de colher aí, vai para outra área, porque a qualidade não está legal, vamos otimizar, vamos dar mais eficiência para isso. E quem que faz essa junção dessas informações e te traz, né, ali é a inteligência artificial. Tem uma estimativa de quanto que isso pode aumentar a produtividade? A Embrapa fala em 10%. É relevante. Tem um estudo da Embrapa, acho que de 2 anos atrás, que eles falam que o uso da telemetria pode trazer um incremento de 10% em ganhos de produtividade na operação. Que não quer dizer necessariamente 10% de margem. Não. Estamos falando de produtividade. E a margem, né, tem outros fatores que vão influenciar. E aonde que teve uma coisa que aconteceu, né, dos 5 anos para cá que mudou, né, que é o amiguinho do Trump, o Elon. O Elinho. A Brasil Agro já fez investimentos para ter conectividade. Não estou falando na sede da fazenda, na fazenda como toda. A gente construiu 2 torres de celular com parcerias com vizinhos e com empresas, com operadoras telefônicas para botar a internet na fazenda, e mesmo assim eu não tinha uma eficiência, porque dependendo se ele estava colhendo muito lá no extremo, também não pegava, mas eu tô falando de milhões de reais. Hoje, com R$300, eu tenho um satélite, né? O Starlink, e hoje em dia eu não preciso nem mais de um por máquina, eu tenho um que faz um pool de máquinas, então, e tô 100% conectado em qualquer lugar, né? Então, assim, todos esses investimentos e esses ganhos em conectividade, aquela palavra bonita, Internet of the Things. Disruption. Então, todo isso é uma coisa que eu acho que vai ser disruptivo pro setor, assim, e o Brasil tá sempre despontando na frente, assim. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho do agro brasileiro. A gente tem as melhores faculdades aqui, a gente tem os melhores centros de pesquisa e desenvolvimento. Mudas de cana, não existe nenhum lugar no mundo que tem mudas de cana igual tem no Brasil. A gente tem uma empresa, várias, dedicadas só ao estudo de variedades de muda de cana.
Então, assim, onde que a Bayer, Monsanto, todos esses produtores de semente estão fazendo teste? Estão fazendo teste no Brasil, cara. A gente tem, não só Brasil Agro, vários produtores em diferentes regiões, sempre tem um cantinho da fazenda ali que tem uma grande empresa fazendo um estudo, fazendo uma pesquisa. Então, a gente está, assim, muito à frente de muitos outros países, diria até os Estados Unidos, que os Estados Unidos, a agricultura lá é muito subsidiada pelo governo, muito familiar. Aqui Sim. a gente é mais, né, Business. é mais business. Então, isso, assim, todo esse investimento em tecnologia, e você viu, todo tipo de tecnologia, né? Não é só uma coisa específica, tende a trazer grandes ganhos de produtividade. Muito legal. Não, do Brasil enquanto país, mas assim, falando especificamente da Brasil Agro, eu vejo, vocês têm pelo relatório, pela quantidade de informações que vocês disponibilizam, esse acesso que a gente está tendo, assim, essa coisa da transparência, fora a governança para poder estar listada lá fora, um pouco assim, da sua visão assim de dentro, a coisa da cultura da empresa. Você falou, você está lá há muitos anos já, como é que você vê então, já meio que caminhando para o fim, já deixando um gigantesco agradecimento, essa questão da Brasil Agro enquanto, né, protagonista nesse nicho, e talvez pondo uma pincelada aí sobre essa questão de uma política de dividendos, como é que se remunera o acionista, então, e a gente já pousa esse avião num terreno fértil. Eu acho que eu falei em alguns momentos aqui que tem algumas coisas da gestão, da estratégia que está meio que no DNA, né, da companhia. E por que a gente usa muito esse termo, né? A gente acredita que um bom negócio, ele está baseado, né, em processos, né, que você tem que fazer ali, na estratégia e em pessoas, né? As pessoas vão, as pessoas vêm, mas eu acho que a cultura, aquilo que carrega, ela tem que ser, né, perpetuada, assim. E a gente, dentro da Brasil Agro, a gente tem muito isso de ser muito religioso ali no que a gente acredita, no que a gente acha que é o certo, sem pressão de mercado, né? Eu que digo, né? Porque sou eu que boto o narizinho lá e vou falar com todo mundo, e às vezes eu até brigo com o pessoal de fazenda e falo, poxa vida, vocês erraram a estimativa, como assim você errou? Então eu vou botar você no call de resultados para falar, para responder pergunta. E assim, a gente não cede a essa pressão, né? O que eu quero dizer com isso? Que a disciplina de geração de valor da companhia e de sempre maximizar o retorno para o acionista, a gente vem fazendo isso, os números não mentem, né? Adoro o número, porque o número não mente, estão aí para mostrar isso. Então, assim, o retorno, se você for olhar a nossa rentabilidade de pagamento de dividendos, né, o dividend yield, ele é um dos maiores do mercado. Até o final do exercício passado, acho que a gente era a terceira ou segunda empresa com maior yield de dividendos. Maior yield, viu? E a gente, apesar de não ter uma política definida, de novo, isso está na estratégia e na geração de valor da companhia. Então, o que significa? Pô, eu tô num ano com taxa de juros, né, lá no teto, acabou meu ano, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar uma fazenda só para, né, vou comprar? Não, eu vou pensar, eu tenho algum, né, uma destinação? Não tenho. Será que vale eu recomprar minhas ações? Porque, né, vamos combinar, de graça, gente, R$20, né, não dá. Vou investir em infraestrutura, vou investir em irrigação. O que eu vou fazer com isso? Vou devolver para o meu acionista mais do que o mínimo que o novo mercado pede? Então, assim, a gente sempre é muito disciplinado nessa gestão do que a gente vai fazer com o retorno que a gente gera, e sempre pensando na cabeça do investidor. Sim. Por exemplo, falei, né, brinquei aqui, a decisão de comprar uma fazenda ou investir no CDI, a decisão vai ser sempre investir no CDI. Eu não vou investir o seu dinheiro acionista no CDI. Se você quiser achar que tem que ser, eu vou devolver o dinheiro para você, claro. Você investe. Se você acreditar que eu tenho capacidade, que eu vou continuar entregando o que eu estou entregando nos últimos quase 20 anos de companhia, você compra mais ação. Sim. Então a gente tem muito essa cabeça. Ou entra numa debenture. Exatamente. E assim, olhando para a agricultura, são ciclos. Vão ter anos melhores, vão ter anos piores. O imobiliário, ou se, ele vai acontecer.
porque faz parte do nosso negócio. Se não for hoje, vai ser daqui a um tempo, a fazenda vai ser vendida, ela vai trazer aquele ganho. Então, assim, é um negócio de longo prazo. Então, assim, não dá para ser flipar, né, comprando ação da Brasil Agro, né, não é esse o propósito, é um negócio de longo prazo. E a agricultura, como um todo, ela tem se mostrado mais rentável do que vários outros setores. Então, assim... Até pela expectativa de futuro, né, com o agravamento, enfim. Não precisa nem falar, né? Com as complexidades do mundo. E falando, vamos falar de valuation, né? A gente tá aqui, né, na temática do valuation, da narrativa. Se você for olhar o valuation da companhia, hoje a gente tem um desconto importantíssimo no valor da ação. Principalmente se você for olhar com relação ao nosso patrimônio. Se você pegar o valor líquido dos ativos, hoje a gente tem um desconto de quase 70%. É mesmo? Bizarro. Bizarríssimo. E vai existir um desconto sempre? Vai existir um desconto sempre? Acredito que sim. Por quê? Porque tudo que a gente conversou, sazonalidade, eu não vou lembrar aqui, mas eu queria repetir uma frase do nosso CEO, do André, que ele fala que a agricultura tem... Ele é agrônomo, né? Então não dá para competir com o cara. 50 e taralá fatores que precisam ser controlados, dos quais 20, 40, 20 não, é mais da metade. 60% você não controla. Então, assim, é difícil, né? Então, vai ter que ter um desconto. E aí, no nosso caso, especificamente, você sempre tem aquele fator imobiliário que é difícil de você avaliar. E, para mim, o melhor jeito é sempre olhar o meu track record, o meu histórico. Estou entregando retornos expressivos, altos no imobiliário e com recorrência desde quando a companhia virou operacional. Tipo assim, contra fatos não há argumentos. Mas vai ter um desconto. Acho que todas as companhias do setor, se vocês olharem na bolsa, sempre vai estar operando com desconto, mas não de 70%. Então, olhando por esse lado e olhando para o nosso histórico, para a nossa recorrência, incluindo os ciclos bons, ruins, a gente é uma empresa que tem uma geração de valor importante para o acionista. Então, assim, isso não vai mudar. Então, outra coisa que não vai mudar é que as pessoas precisam comer. E isso não vai deixar de acontecer, né? Então, por mais que dos 50 fatores, a maior parte vocês não controlem, a demanda está aí. A demanda está aí. Né? E assim, e contribuindo com isso, né? E já indo para um aspecto, né, você sabe mais do que eu, mas acho que para falar para quem está ouvindo a gente aqui, você tem várias coisas que estão acontecendo na economia mundial que estão aumentando o consumo de proteínas animais, que é aumento da renda per capita, você tem mudando o regime de culturas chinesas, indianas, que pulses. Dos pulses, exatamente, adoro essa palavrinha dos pulses. Então, são vários elementos que estão caminhando para uma demanda crescente por alimentos. E você tem que suprir essa demanda. E onde você tem terra e água disponível, tecnologia, pessoas que sabem fazer, etc. Sim. Brasil. Então, e não só as pessoas têm que comer, como também vocês têm um negócio que é agro e imobiliário. E assim, a terra não vai aumentar de tamanho, né? Então, a terra está lá, vocês estão lá. Então, exatamente. É um ativo real ativo real. Lastro real. Lastro real, exatamente isso. Tem alguns fundos que gostam, né, de estar posicionados em empresas com ativo real e que querem exposição a commodities e que enxergam a nossa ação como uma ação ali de base para o portfólio. Assim, eu tenho muita gente que eu converso que olha para o papel nesse sentido. Vocês são ali a base da minha carteira. Eu vou ter os que oscilam mais, mas eu tenho que, assim... o mercado subiu muito, caiu muito. O Brasil Agro tá lá, cai um pouco, sabe? Mas se você for olhar no longo prazo, o nosso retorno é sempre firme e forte. Pelo que você está descrevendo, parece que é a mesma lógica, assim, do clima. Então, você não consegue controlar todos os fatores para colheita, assim como você não consegue controlar a inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, etc. Liquidez. Gente lá na RI, a gente sofre com liquidez caiu. Mas parece que as engrenagens internas ali são essas, para vocês usarem o melhor que vocês têm de informação e fazer uma gestão transparente e sim, que entregue esse retorno constante e crescente. E assim, esse ano a gente já está saindo de anos, né, daquela crise e estamos voltando aí para os patamares históricos. Então teremos anos
melhores em termos de margens. Pelo menos essa safra e a próxima, que a gente consegue olhar nesse horizonte. Sim. Ano que vem é ano de eleição, who knows? Who knows? Ana, eu não tenho nem como descrever o quão feliz eu tô com essa conversa. Como eu falei, foi uma conversa inaugural de Valuation Narrativo. Então, fico muito honrado de ter você aqui trazendo essa aula. Você tem alguma consideração final, alguma coisa? Eu sempre gosto de terminar trazendo assim, a visão pessoal das pessoas, sobre a relevância do agro, assim, a sua visão pessoal no nicho onde ela está inserida. Que mundo você quer ver daqui a 50 anos? Já ficou claro que você gosta do agro, que você... Eu gosto. Eu me encantei com como esse setor. Como é que você vê essa visão da Ana, então? Eu acho que assim, a agricultura, produzir alimentos é uma coisa nobre, né? Então, assim, se você perguntar, tem dias que você acorda mais cansado, que você não quer trabalhar, mas uma das coisas que me motiva é levantar da cama e falar, vou continuar no Brasil Agro, vou me esforçar, vou participar de um valuation narrativo para aumentar, né, as pessoas entenderem o que a gente está fazendo e o valor que tem isso, é esse propósito, né? Eu acho que o propósito de você gerar alimentos, alimentar o mundo é muito nobre, né? E tem até um provérbio chinês que fala que a agricultura é a arte de colher o sol. Então, olha, é profundo, os chineses são profundos, é um a provérbio... arte de colher o sol. Exatamente. Pensa em tudo aquilo que você aprendeu na escola lá atrás, fotossíntese, etc, que a planta Eu tô pensando cresce. em Yang, porque a luz é Yang, a terra é Yin, o equilíbrio. Você é mais profundo que eu, olha lá, É que eu faço Kung Fu, então. Você é mais espiritualizado nesse sentido. Que legal. Então, assim, eu acho que isso é muito nobre e isso é uma coisa que motiva, assim, né? Então, e aí... o que eu penso, né? Apesar de tudo que se ouve, que eu acho que é uma mensagem muito errada, por isso que eu falei no começo, né? É importante a gente estar aqui para falar a verdade do agro. O agro não é o vilão, né? Muito pelo contrário, é o que você falou, a gente precisa alimentar as pessoas, vai crescer. Então, assim, poder fazer parte de levar essa informação para as pessoas é uma coisa que eu gosto muito. E eu tenho filhos pequenos e eu quero um mundo melhor para os meus filhos. E assim, a sustentabilidade disso, de uso de água, de solo, etc., poder fazer parte disso para uma geração lá na frente é uma coisa assim muito... que realmente motiva, assim, que dá aquele brilho nos olhos de você trabalhar. E não obstante, a gente também tá muito na parte social, que eu também cuido disso, né? Então aí tem mais esse quesinho aí da parte social que me motiva bastante. Mas assim, eu ainda tenho esperança que teremos anos melhores e a gente está caminhando aí para gerações que temos que educar as nossas crianças porque é eles que vão salvar o mundo lá na frente. Exatamente. Concordo. E a agricultura tem que fazer parte dessa cultura deles. E nós somos a ponte, né? A nossa geração é a ponte. A gente vai pegar na mão, salva, porque a gente não conseguiu. Então salva, a gente te ajuda. A gente não deu certo, mas vocês vão ter que dar certo. Exatamente. E assim, não sei nem como te agradeço por essa oportunidade. Super honrado em fazer parte desse seu projeto. Estreando a caneca. Caneca nova. Gente, caneca nova. E muito feliz de estar aqui. Me chame várias vezes. Vou adorar. Falamos muito sobre sucesso. a safra 25 completa, então. Combinado. Ana, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.